Romanos capítulo 3, nós estaremos lendo a partir do versículo 9. Diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, ele as tem cheia de maldição e de amargura. São os seus pés, velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que a lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluído. Por que a lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo neste momento, para que traga clareza aos nossos olhos e quebrantamento ao nosso coração, para nós deixarmos a nossa justiça própria e confiarmos somente na justiça do Teu Filho amado Cristo, o Salvador dos pecadores. Por isso eu peço a Ti, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, endireita os nossos caminhos, faça uma obra, ó Deus, de salvação em nossos corações, para que nós possamos colocar a nossa fé somente na obra redentora do Senhor Jesus Cristo,
Nos ajude na meditação da Tua palavra, fortaleça a nossa fé, nos dê um novo coração, nos justifica dos nossos pecados, ó Deus. É isso que eu peço a Ti, em nome do Teu Filho amado. Amém. Irmãos, o tema dessa noite é salvos somente pela graça por meio da fé. Nós estamos meditando sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Por quê? Porque nós comemoramos no dia 31 de outubro o dia da Reforma Protestante, que foi o maior movimento na igreja cristã depois de Pentecostes. Foi a volta ao cristianismo puro e simples, uma retomada da doutrina apostólica, um retorno às Escrituras. A igreja havia se desviado da verdade e introduzido outras doutrinas e práticas durante a história. A igreja havia se desviado e eles começaram então a fazer cultos à imagem de escultura. Eles começaram a ensinar a mediação dos santos, a adoração a Maria, salvação pelas obras, confessionário, purgatório, oração pelos mortos, relíquias sagradas, indulgências, a infabilidade papal. E esses foram alguns dos maiores desvios da igreja durante a história. Então a Reforma Protestante, quando ela iniciou, é um chamado para a igreja voltar às Escrituras, para a igreja novamente retornar à palavra, aos ensinamentos claros e simples do Senhor Jesus Cristo. Com o tempo, as pessoas tiraram os olhos de Cristo e começaram a colocar os olhos na mediação de outros. Nós já estudamos que no catolicismo romano, quando eles começaram com a mediação dos santos, hoje já foram estabelecidos mais de 20.000 santos que podem ser mediadores juntamente com Jesus Cristo. As pessoas foram se desviando de uma tal forma em que Cristo foi sendo deixado de lado, e outras coisas foram sendo colocadas no lugar de Cristo, para suas mediações, adorações, salvação. Então Deus preparou o momento, e as pessoas certas, para que essa volta acontecesse às Escrituras. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele fixa na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. E então inicia-se esse movimento da Reforma Protestante. A sola fide e a sola gratia, somente a fé, somente a graça, foram duas das principais bandeiras defendidas pela teologia reformada desde o início. Todos os reformadores se levantaram vigorosamente contra a doutrina da salvação pelas obras, pelos méritos, pela colaboração ou cooperação com Deus na salvação. Quando se inicia então a Reforma Protestante, eles se levantam totalmente contra o que estava sendo ensinado naquela época pela igreja, que era a salvação por obras, salvação por méritos, salvação pela colaboração com Deus ou cooperação com Deus. A igreja ensinava isso para as pessoas. E os reformadores então se levantaram e gritaram contra isso. Desafiaram o maior império daquela época, a igreja católica romana. O Papa era o homem mais poderoso do mundo naquela época. Mas aqueles homens foram mais corajosos. Eles se levantaram contra os erros que eram ensinados pela igreja. E eles então iniciaram a Reforma Protestante, para que a igreja voltasse aos princípios escritos na Bíblia. Todos eles, desde o início do seu ministério reformado, afirmaram que somente a fé é o único instrumento que Deus nos dá, para que nós possamos nos apossar da salvação, que Ele concede gratuitamente, somente por sua graça. Mas essa não foi a única frente na qual os reformadores tiveram que defender a doutrina da fé.
Eles também tiveram que sustentá-la em oposição ao formalismo religioso. Imagina naquela época, 1500 anos de história da igreja. Ao longo da história, já a partir do século III, a igreja começa a se desviar. Foram mais de 1000 anos de desvios doutrinários e teológicos feitos pela igreja. Chega um ponto que a igreja havia se deformado de uma tal maneira que ficou irreconhecível aos olhos das Escrituras. E o que aconteceu naquela época? Aconteceu também o formalismo religioso, que era caracterizado por dar mais importância aos rituais e às supostas liberdades espirituais ou superstições do que ao significado verdadeiro. Então tinha muito formalismo, muito ritualismo que havia surgido dentro da igreja. Velas acesas, as roupas diferenciadas dos líderes religiosos, muitas estruturas religiosas em torno do culto. Quando nós olhamos para a Bíblia, o culto é bem simples: louvor, adoração, pregação da palavra. É isso que é o culto, quando nós vemos o culto do Senhor Jesus Cristo, o culto dos apóstolos. Mas quando nós olhamos para aquela época, um ritualismo havia entrado dentro da igreja. Havia muitas superstições que haviam sido introduzidas dentro da igreja. Dentre elas, a oração pelos mortos, o pagamento de penitência em favor daqueles que morreram, para que aqueles que morreram pudessem ser salvos após a morte. Mesmo isso, não sendo verdadeiro, de acordo com a Bíblia, as pessoas, pelo seu formalismo, ritualismo, pelas suas superstições, eles não estavam preocupados com a verdade. Eles queriam continuar vivendo a sua religiosidade. Houve também a secularização da fé. O que é a secularização da fé? É um comportamento que se manifesta indiferente às verdades religiosas. Ou seja, já não havia mais verdades absolutas. Cada um tinha a sua verdade. A igreja, o culto, começou a ficar secularizado. Cada um com as suas verdades. Cada um com as suas crenças. Aquilo que estava escrito na Bíblia e definido pela Bíblia, já não era mais algo importante e principal para eles. O que era importante era aquilo que eles acreditavam, e não o que a Bíblia ensinava. Se parece até muito com muitas coisas religiosas em nossos dias também. O Concílio do Vaticano, chamado o Concílio Vaticano II, confirma: os bispos, sucessores dos apóstolos, recebem do Senhor a missão de ensinar todos os povos e de pregar o evangelho a toda criatura, para que todos os homens alcancem a salvação através da fé, batismo e observância dos mandamentos. Então, o catolicismo romano, uma de suas doutrinas, de seus ensinamentos, de sua confissão de fé, eles afirmam que o homem, ele pode alcançar a salvação através da fé, mas não somente através da fé, também através do batismo e também através da observância dos mandamentos. Então, é ensinado até hoje que o homem, para ser salvo, ele precisa de batizar, ele precisa de obedecer os mandamentos e precisa de ter fé. No canone 12 do Concílio de Trento, também da Igreja Católica Romana, afirma: se alguém disser que a fé que justifica não é outra senão uma confiança na divina misericórdia que perdoa os pecados por causa de Cristo, ou que é só por esta confiança que somos justificados, seja excomungado. Então, outra doutrina do catolicismo romano é que se qualquer pessoa afirmar que ela será salva apenas
pela fé no Senhor Jesus Cristo, eles dizem que essa pessoa que afirma isso deve ser excomungada da igreja. Então a salvação no catolicismo romano, ela é um processo com muitos passos. Precisa da graça real, da fé, boas obras, batismo, participação nos sacramentos, penitências, indulgências e guardar os mandamentos. Então no catolicismo romano, quando nós falamos sobre salvação, o que era ensinado, o que é ensinado até hoje, é que a salvação, ela não é somente pela fé, por graça, mas que envolve também obras, penitências, indulgências. O que é indulgências? É o perdão dado pelo sacerdote. Quando a pessoa peca no catolicismo romano, como que ela é perdoada? Ela paga a pena, penitência, ela vai pagar pelo pecado dela, fazendo alguma coisa, e depois o sacerdote vai dar a ela o perdão do pecado. Então no catolicismo romano existe a indulgência, que é o perdão dado pelo sacerdote. Mas a Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia fala que somente Cristo pode perdoar os nossos pecados. Nenhum homem, sacerdote, líder religioso, pastor, papa, padre, tem poder para perdoar pecados. Mas eles afirmam isso. Então, basicamente, essa salvação no catolicismo romano é necessário batismos e boas obras. Para manter a salvação, é necessário boas obras e sacramentos. Se perder a salvação, pode ser recuperado pela penitência, sendo o sacerdote católico romano a administrar o perdão. Acrescentando isso ao purgatório, que no entendimento deles, que não está na Bíblia, dizem que é um lugar de purificação dos pecados após a morte. Então, depois de tudo isso, de você ter que fazer todas as coisas no catolicismo romano, de cumprir sacramentos, penitências, indulgências, boas obras, depois de tudo isso, ainda não é certeza a salvação. Você só será salvo no purgatório, quando no purgatório você vai ser então purificado dos pecados, através da oração dos vivos aqui na terra. Ou seja, a salvação no catolicismo romano é um processo árduo, ineficaz e incerto. E é isso que nós observamos. O quanto a igreja se desviou. O quanto a igreja tirou os olhos de Cristo. O quanto a igreja, ela parou de depender de Deus para depender de si mesma. Parou de confiar em Deus para confiar em suas obras. E os reformadores fizeram o quê? O tempo de se voltar para as Escrituras. Mas o que é que realmente a Bíblia ensina a respeito disso? Quando nós olhamos para o catolicismo romano, é necessário tantas coisas para a salvação, como eles dizem, o batismo, penitência, sacramentos, serviços, testemunhos de fé, guardar mandamentos, se desprender das riquezas. É tão complexo que nem eles sabem se eles têm ou não a salvação. Hoje, as pessoas acham que serão salvas porque são fiéis a Deus, que serão salvas porque dão dízimos e ofertas, que serão salvas porque são moralmente corretas. Tem pessoas que falam, eu vou para o céu, por quê? Porque eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, eu nunca roubei. Elas acham que vão para o céu porque são moralmente corretas, porque são praticantes religiosas. Elas entendem que serão dignas de receber a salvação por fazerem essas práticas,
Outras têm colocado a sua fé em objetos, em pessoas, em placas de igreja. Outros têm confiado em óleo ungido, em água benta, em manto, em toalha, em superstições, em objetos, em pessoas, que nada podem fazer por nós. Agostinho diz assim: a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos para recebê-la. Lutero diz: a graça é dada gratuitamente aos que não merecem e são indignos. É exatamente. E nós precisamos também hoje retornarmos novamente aos ensinos bíblicos, que a salvação é somente por meio da fé, dado a nós, mediante a graça do Senhor Jesus. E nós então estaremos expondo essa leitura que nós fizemos de Romanos 3. Vamos ler ela agora novamente. Romanos 3, 9. Essa carta é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma. E ele, nesse capítulo 3, no versículo 9, ele vai mostrar a condição de todos os homens. Porque os judeus se vangloriavam por serem filhos de Abraão, por terem o templo, por terem os rituais, por terem os mandamentos. E eles se vangloriavam diante disso. Mas quando é exposto aos homens, a eles, a condição espiritual, todos os homens se igualam diante de todos. Porque o que podemos concluir? É que todos são pecadores. E Paulo ele vai falar isso para eles. Então no versículo 9 ele diz assim: o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Ele falando dos judeus. Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. O que Paulo está falando? Que todos estão debaixo do pecado. Todos os homens pecaram. Todos falharam em obedecer a Deus. Todos quebraram os mandamentos de Deus. Todos quebraram toda a lei de Deus. Tiago diz que se nós quebrarmos um mandamento, nós nos tornamos culpados de todos os mandamentos. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus, achando pessoas que têm méritos, achando que somos bons, achamos que merecemos o céu. Mas Paulo começa falando para eles: não, vocês estão errados. Porque todos estão debaixo do pecado. E Paulo vai fazer uma pequena exposição até o versículo 18, e ele vai citar aqui os Salmos, Provérbios, Eclesiastes e também o livro de Isaías. Ele faz 4 citações do Antigo Testamento, mostrando que todos são pecadores, que todos sempre foram pecadores, e que todos só poderiam ser salvos mediante a fé no Messias, pela graça de Deus. Então ele diz no versículo 10, como está escrito, fazendo citação do Antigo Testamento: não há justo nenhum sequer, não há nenhum inocente entre nós, entre ninguém nessa humanidade. Não há quem entenda, quem possa compreender, se o Senhor não tiver misericórdia de nós. Não há quem busque a Deus, se Deus não vir até nós primeiramente. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, a sua língua urdem, tramam engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, ele as tem cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria.
desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo está mostrando quão miseráveis nós somos. Todos nós devemos enxergar isso em nosso coração, que nós somos miseráveis diante do Senhor. Não há quem o busque, não há quem o entenda, não há um sequer. Nós corremos não para fazer o bem, nós corremos para fazer o mal. Observe a nossa vida. Olha as palavras que saem da nossa boca, olha o que nós pensamos, olha o que está em nosso coração. Os nossos caminhos, caminhos humanos, caminhos que nós traçamos. Há somente destruição e miséria. Olha a humanidade. Andam cada vez pior para pior. Você não vê ninguém melhorando, a não ser pela ação de Deus, Deus interferindo. Mas humanamente, uma pessoa sem Deus, o caminho dela é só destruição e miséria. São miseráveis, pecadores. Desconhecem o caminho da paz, o caminho de Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eles pecam contra Deus, se embriagam, se prostituem, se drogam, mentem. Mas não há temor diante de Deus. Pecam e não há temor. Esse é o coração do homem. Esse é o nosso coração. Homens miseráveis, pecadores. E a reforma protestante trouxe isso de volta, porque naquela época as pessoas se consideravam pessoas boas, pessoas que mereciam, pessoas que podiam comprar a salvação, pessoas que podiam dar a salvação. E a Bíblia diz o quê? Todos pecaram, e não há um justo sequer. Então Paulo diz no versículo 19: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei, ela não foi nos dada para tentarmos nos salvar mediante a obediência a ela, mas sim para reconhecermos os nossos pecados e que nós precisamos de um Salvador. O que é ensinado hoje? Que para você ser salvo, você precisa de obedecer toda a lei. E quando você obedecer toda a lei, então você vai merecer o perdão de Deus, ou a salvação. Mas isso é totalmente contra as Escrituras. Porque nenhum homem é capaz de obedecer e cumprir toda a lei. Somente um foi capaz, Jesus Cristo. Então, quando Deus deu a lei a Israel, a intenção da lei não era para que eles se salvassem mediante a obediência e observância dela, mas era para que eles percebessem que eles não conseguiam cumprir a lei. E não conseguindo cumprir a lei, sendo a lei exigindo o cumprimento, eles então procurassem um Salvador. A lei foi dada para que o homem entendesse que ele precisa de um Salvador. Não para que nós tentarmos nos salvarmos por obedecer, porque nós já falhamos, nós já pecamos, não há como você entrar mais no céu. Por um único pecado, Adão e Eva foram expulsos para sempre do paraíso. Você pecou já milhares de vezes, e você acha que você entrará no paraíso pelas suas boas obras, pelos seus dízimos e ofertas, pelo óleo ungido? Não! Somente por meio de Cristo. Ninguém pode se tornar justo obedecendo à lei. Para que isso pudesse acontecer,
Nós teríamos que ter obedecido ela de forma perfeita, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Sendo assim, ao entendermos que não podemos e não conseguimos obedecer ela de forma perfeita, devemos entender que todos nós somos culpados diante de Deus. É o que Paulo diz. Olha o que ele diz. Tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. É exatamente isso. Se você ler a Bíblia, e você começar a cumprir toda a Bíblia, você vai ver que você não consegue. Não conseguindo, todos nós nos tornamos culpados, porque a lei exige perfeição. Ao nos tornarmos culpados, agora é o momento de nós ou olharmos para Cristo, ou olharmos para nós mesmos e tentarmos nos salvar. Ou o homem, ele vai receber o perdão mediante Cristo, ou ele vai tentar salvar pelas suas obras e não será salvo. Visto que, versículo 20, ninguém será justificado, perdoado diante de Deus, diante dele, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É por meio da lei que nós entendemos que somos pecadores. Porque nós olhamos para a Bíblia, há uma exigência, nós tentamos seguir a Bíblia, mas nós não conseguimos. Por quê? Porque a Bíblia quer mostrar para nós que todos nós somos pecadores. Versículo 21. Mas, agora sem lei. Por que agora? Agora com a vinda de Jesus. Sem lei significa sem exigir nada de nós. Se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora então, com a vinda de Jesus, é manifesto a justiça de Deus, porque a justiça nossa não poderia nos salvar. Então Deus, em sua misericórdia, Ele vai manifestar a justiça dEle. E de que forma? A justiça dEle, agora sem a lei, sem que nós tenhamos que obedecer algo para sermos salvos. Porque a justiça dEle, testemunhada no Antigo Testamento, é uma justiça agora mediante a fé em Jesus Cristo. Observe, se todos nós pecamos, se todos nós precisamos de Deus, a única forma do homem então ser salvo é por meio da fé em Jesus Cristo. Não há outro meio, não há um outro acréscimo, não há uma outra cooperação, mas somente um meio, Jesus Cristo. Ou nós somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo, ou não seremos salvos. É por isso que o próprio Jesus diz: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Paulo diz o quê? Só há um mediador entre Deus e homens, a saber, Jesus Cristo, homem. O apóstolo Pedro diz o quê? Que não há um outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João diz o quê? Que aquele que tem o Filho, esse tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida eterna. Tudo está
ligado na pessoa de Cristo. Tudo está em nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. E é isso o que o apóstolo Paulo quer mostrar. Porque os judeus, por mais que eles prestavam a atenção na observância da lei, eram prestativos em obedecer à lei, eles precisavam de entender que eles não conseguiriam ser salvos pelaquela prática, a não ser por meio da fé. Assim também somos nós. Nós não conseguiremos ser salvos por nada do que viermos a fazer, a não ser pela obra de Cristo. Cristo na cruz, Ele paga o preço por completo. A obra dele é perfeita e é suficiente para nos salvar. É o que nós chamamos na teologia da suficiência da obra de Cristo. Nós não precisamos do purgatório. Nós não precisamos da confissão auricular ao Padre. Nós não precisamos de dar dinheiro na igreja para sermos salvos. Nós não precisamos de pagar penitências. Nós não precisamos do óleo ungido. Nós precisamos somente de Cristo. Ter fé somente em Cristo para sermos salvos. E ele diz no versículo 24: sendo justificados. O que é a justificação? A justificação é um ato jurídico de Deus que declara o pecador justo. Por meio da fé em Jesus Cristo, nós somos declarados justos por Deus. Cristo, Ele paga por todos os nossos pecados naquela cruz, de uma forma plena e completa. É por isso que Ele diz na cruz, tetelestai, está consumado, significa, está tudo pago. Cristo na cruz, Ele paga toda a nossa dívida, toda a dívida por completo. Então nós não podemos mais sermos cobrados pela nossa dívida, uma vez que Cristo pagou toda a dívida. Então, quando nós falamos sobre justificação pela fé, fomos justificados, significa que nós somos declarados justo por Deus, por causa do pagamento feito por Cristo. Havia uma dívida, todos pecadores, todos estão endividados com Deus. Mas nenhum de nós temos condições de pagar por essa dívida. É uma dívida impagável. Cristo na cruz, Ele paga por completo toda a dívida. Que dívida? Todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Toda a nossa dívida que nós temos para com Deus, Ele foi quitado na cruz. Quando? Quando nós colocamos a nossa fé em Cristo. E uma vez que foi pago as dívidas, Deus não pode querer cobrar novamente a mesma dívida. Se você pagou uma dívida, o cartório não pode vir querer te cobrar novamente, você pagou. O juiz não pode querer te cobrar novamente a mesma dívida, porque a dívida foi paga. É isso que é justificação. Cristo na cruz pagou plenamente a nossa dívida. É por isso que nós fomos declarados justos diante de Deus. Não que somos justos, mas como a dívida foi paga, nós somos declarados justos. Então Paulo diz o quê? Sendo justificados, declarados justos, perdoados dos pecados, de que forma? Gratuitamente, de graça. O que você fez para merecer Jesus lá naquela cruz? Somente os seus pecados. Nós não temos nada de bom em nós para merecermos algo. É por isso que foi dado de graça por nós, por meio da sua graça, de um favor que nós não merecíamos, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, por meio de Jesus, nós somos justificados, perdoados de todos os nossos pecados, de forma gratuita,
por meio da graça. Imagina você tendo uma grande dívida impagável em um banco. De repente chega alguém e vai lá e paga para você. Você não merecia isso. A pessoa não precisava de ter feito isso, mas ela fez. Ela fez de forma gratuita, sem querer nada em troca. E ela fez por graça. Ela viu, sentiu misericórdia pela tua vida e pagou. E a dívida então ela foi paga, quitada. Por quem? Por Jesus Cristo. Versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. O que é a propiciação? Nós aprendemos ontem no estudo bíblico. No Antigo Testamento, havia uma sala no templo chamado Santo dos Santos. E nessa sala ficava a Arca da Aliança. E uma vez ao ano, o sacerdote, ele entrava nessa sala, ele fazia então um sacrifício de um animal e aspergia o sangue desse animal sobre a Arca da Aliança. A tampa da Arca da Aliança chama-se propiciatório. Então ele chegava e jogava o sangue na tampa da Arca da Aliança. Para quê? Para apaziguar Deus com relação ao pecado do homem. Porque dentro da Arca da Aliança ficavam a tábua dos 10 mandamentos. Os mandamentos mostravam o quê? Que o homem é pecador. Apontava para o pecado do homem. Para apaziguar a ira de Deus sobre o homem pecador, o sacerdote então lançava, aspergia sobre o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, o sangue daquele animal inocente. E ele fazia isso uma vez por ano, para expiar o pecado de todo o povo de Israel. Então, quando Deus via aquele sangue inocente no propiciatório, apaziguava a ira de Deus sobre o pecado do homem. E havia naquele momento paz entre Deus e os homens por meio daquele sacrifício, daquele sangue. Aqui diz que Cristo, o sangue de Cristo, ele se tornou a nossa propiciação. Significa o quê? Que agora já não é mais o sangue de Cristo aquela Arca da Aliança. Agora o sangue de Cristo derramado na cruz, ele se transformou em nosso propiciatório, ou seja, agora nós temos o apaziguamento da ira de Deus, o perdão, a paz de Deus, hoje em nossa vida, mediante a obra do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa propiciação, aquele que derramou sangue para apaziguar, novamente nos reconciliar com Deus diante dos nossos pecados. E ele fez isso mediante a fé em nós, para manifestar a sua justiça, por ter Deus tolerado, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que interessante. Cristo, ele é tanto o justo como o justificador do seu povo. O que significa? Que Cristo, ele é tanto o sumo sacerdote. Você lembra que o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos para mediar, naquele momento, o perdão entre Deus e os homens, ao ele fazer o sacrifício e derramar o sangue. Então, o sumo sacerdote era o mediador. Mas aqui fala que Cristo não é apenas o sumo sacerdote. Cristo também é o sacrifício. Cristo é tanto o sumo sacerdote, como o sacrifício, o cordeiro do sacrifício para o perdão dos pecados.
É por isso que Cristo, ele é tanto o justificador como o justo. Ele é tanto o nosso sumo sacerdote como o próprio sacrifício pelos nossos pecados. E tudo isso é feito, recebido, por meio da fé nele. Você vê que em nenhum momento é requerido de nós obediência, obras, caridade, esmolas, ou qualquer outro ritual. Você vê que do começo ao fim, Paulo ele vai falar mediante a fé, de forma gratuita, pela graça de Deus. Então no 27, Paulo diz assim: onde, pois, há a jactância? A palavra jactância é orgulho, é a glória do homem. Então Paulo pergunta assim para eles: olha, depois de tudo isso, de vocês verem que foi tudo obra de Deus, do começo ao fim, foi tudo mediante a nós apenas termos fé, dado gratuitamente por meio da graça. Onde está então o nosso orgulho? Qual orgulho nós temos diante de Deus pela nossa salvação? Qual orgulho nós podemos apresentar diante do Senhor por aquilo que Ele fez por nós? Não há orgulho nenhum diante de nós, porque foi dado tudo gratuitamente a nós, de forma completa e plena, pela cruz do Senhor Jesus Cristo. Então não há glória para o homem na salvação, não há glória para ninguém na salvação. Você nunca receberá glória ao ir para o céu, nunca, porque do começo ao fim, sendo o sumo sacerdote, sendo o sacrifício, sendo o sangue derramado, indo para a cruz, foi tudo uma obra perfeita do Senhor Jesus Cristo, sem termos que acrescentar nada de nós. Você não acrescenta nada em sua salvação. A Bíblia fala que você é miserável pecador e carece de Deus. Quem carece de Deus não pode ajudar a Deus. Quem carece de Deus precisa totalmente de Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. E Paulo fala isso. Onde está a nossa glória? Onde está a glória do homem? E ele responde: foi de toda excluída. Parem de confiar em suas obras. Parem de confiar em sua moralidade. Parem de confiar em suas obediências. Parem de confiar em seu dinheiro. Parem de confiar em vocês, em seu coração, em seus pensamentos. Porque não há lugar para a glória humana na salvação. Ela pertence somente ao Senhor Jesus Cristo. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. É pela fé, não pela lei das obras. 28, Paulo então vai concluir o pensamento dele e vai dizer: concluímos, pois, que o homem é justificado, perdoado, declarado justo pela fé, independentemente das obras da lei, da obediência à lei. Não depende, depende apenas da fé. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Paulo falando para eles. Gentios seriam os outros povos. Sim, também dos gentios, visto que Deus, Ele é um só, o qual justificará por fé o circunciso, que é o judeu, e também mediante a fé, o incircunciso, que são os outros povos. Então como acontece a salvação? Por meio de obras? Por meio de nossos esforços? Por meio de nossa moralidade? Não, por meio da fé, crendo de coração em Jesus Cristo. É assim que nós recebemos o perdão dos pecados, a salvação, pela fé. 31. Anulamos, pois, a lei pela fé?
Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O que significa? Nós não anulamos a lei pela fé. Significa, por que nós não anulamos? Porque Cristo cumpriu perfeitamente toda a lei em nosso lugar. E nós, pela fé em Cristo, confirmamos a lei. Não estão anulando a lei. Mas por como Cristo cumpriu toda a lei, nós, pela fé nele, nós então recebemos a salvação. Porque ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Aquilo que era impossível para nós, Cristo, ele fez em nosso lugar. Ele pagou em nosso lugar. Ele nos deu a vida eterna. Por meio da cruz dele, por meio da obra dele, da redenção vinda somente dele. E é isso que nós precisamos de resgatar, irmãos, em nossos dias. Precisamos novamente resgatar a doutrina da salvação pela graça, mediante a fé. Hoje a salvação ela é oferecida como um produto por muitas denominações religiosas. Ela é vendida em muitas igrejas hoje. Ela é oferecida por pastores, por rituais, por práticas religiosas. Hoje, propõem bênção por meio de campanhas. Façam campanhas para receber a bênção. A oração do pastor como mediador. A denominação religiosa considerada como graça de Deus. As pessoas acham que serão salvas pela fidelidade nos dízimos e ofertas. O óleo ungido. A água benta. Os utensílios, candelabro, a arca da aliança, cajado de Moisés. Os vestimentos de judeus, quipar, chofar. Hoje, em muitos, são meios para se alcançar a graça de Deus e o favor de Deus. A cobertura espiritual que é ensinada em muitas falsas religiões, a qual o pastor pode proteger espiritualmente a pessoa. As pessoas tiraram os olhos de Cristo, tiraram o coração da fé em Cristo, da graça dada por Cristo gratuitamente, sem mediação humana, sem esforço humano, sem objetos, sem nada, apenas mediante a nossa fé em Cristo. E nós devemos voltar novamente a isso, a salvação, por meio da graça, dado gratuitamente a nós, pela fé. Felipe Melanchthon, que foi um amigo de Lutero, ele diz assim: seremos justos, não quando olharmos para a lei, nem quando exibirmos nossas virtudes e ações diante de Deus, e sim, quando declararmos que Deus é propício a nós por meio da fé. É assim que nós seremos salvos. Quando nós irmos até Deus, por meio da fé. Irmãos, é uma noite para nós fazermos uma reflexão sobre a nossa vida. Porque talvez nós viemos à presença de Deus e achamos que se nós formos uma pessoa boa, nós iremos merecer mais de Deus. Nós achamos que a nossa vida continua sendo por méritos. Não, essa semana eu peguei firme com Deus, então hoje Deus vai me abençoar. Essa semana eu falhei, eu cometi um erro, e agora Deus não vai me abençoar. Nós ainda continuamos com pensamentos de obras para sermos aceitos por Deus. Nós não somos aceitos por causa disso. Você não é aceito porque você foi um bom cristão ou um mau cristão, deixou de ser aceito. Nós somos aceitos por causa de Cristo, não por nossa causa. Lembra-se no propiciatório?
O que apaziguava o homem era o sangue que apaziguava a ira de Deus sobre o homem. Era o sangue do cordeiro, era o sangue do animal. Não eram as obras dos homens, não era se os homens estavam obedecendo ou desobedecendo, não era o que os homens estavam buscando ou não buscando, mas era Cristo. Era Cristo quem estava apaziguando, fazendo as pazes, reconciliando pecadores com Deus. Era Cristo. Por isso, quando nós formos até Deus, você tem que se lembrar disso, que é por causa de Cristo que o Senhor te ouvirá. Senhor, eu estou aqui, sei que eu não mereço, mas por causa de Cristo, do teu Filho, do sangue dele derramado naquela cruz, eu sei que o Senhor me ouvirá, eu sei que o Senhor me ajudará, eu sei que o Senhor estará comigo, não por minha causa, mas por causa de Cristo. A minha fé não está mais em mim, a minha fé agora está somente em Cristo. E eu, Deus, agradeço, porque eu sei que eu não mereço, e é por sua graça que eu estou aqui sendo ouvido, aceito por ti. É isso, tudo é pela fé em Cristo, pela graça dele, de forma gratuita, é que nós somos aceitos por Deus. Por isso, quando você se achar triste, achar que não há esperança para você, achar que Deus não irá mais te ouvir, achar que você pecou e agora não tem mais solução, lembre-se, graças a Deus, eu não sou aceito por aquilo que eu faço, eu sou aceito por aquilo que Cristo fez por mim. E uma vez, irmãos, que nós entendemos a salvação pela graça de Deus mediante a fé, qual é o chamado para nós hoje, então? É nós vivermos uma vida digna, como cristãos. Antes, éramos nos ensinados que você devia fazer coisas boas, obras, para ser aceitos por Deus. Hoje nós entendemos que nós somos aceitos por Deus por aquilo que Cristo fez por nós. E uma vez que nós fomos salvos, que realmente nós temos a fé em Cristo, o que acontecerá na nossa vida? Nós viveremos como cristãos verdadeiros. Nós buscaremos obedecer a Deus, não para sermos salvos, mas porque nós já fomos salvos. Nós procuraremos dar um bom testemunho, não para sermos aceitos, mas porque Deus já nos aceitou. Nós vamos querer viver uma vida em moralidade, não para a nossa glória, mas para glorificar aquele que nos salvou. Então, uma vez que nós realmente fomos salvos, pela graça de Deus, mediante a nossa fé, agora nós devemos viver uma vida. Que vida? Uma vida para a glória de Deus. E se você está aqui, nessa noite, e você ainda não recebeu um novo coração, talvez você está aqui nessa noite, mas a tua vida nunca foi transformada. Você não tinha antes compreendido o Evangelho. O teu coração estava distante do Senhor. Se você está aqui nessa noite, hoje, ouviu agora verdadeiramente o Evangelho, colocou a tua fé em Senhor Jesus Cristo, confia nele, para que ele possa te salvar. É uma noite para que nós celebremos a obra dele por nós, porque aqueles que foram salvos, a salvação deles é garantida eternamente, porque uma vez que Cristo nos salvou, ele nos salvou para sempre, eternamente. As minhas ovelhas jamais serão tiradas de suas mãos, as ovelhas dele, jamais serão tiradas, arrancadas de suas mãos. O Senhor nos manterá no caminho dele. Então nós que fomos salvos por Cristo, nós devemos glorificar a Deus e termos paz com Deus nessa noite, porque nós sabemos que se amanhã nós não estivermos mais aqui, nós temos a certeza da nossa salvação, porque nós colocamos toda a nossa confiança em Cristo. Mas você que ainda não tem certeza da tua salvação, é uma noite
para você ir até Cristo, clamar por Cristo, pedir a ajuda de Cristo, para que Ele possa te salvar. Porque não é por obras, não é por nada que merecemos, mas por graça dEle. Se Deus te trouxe nessa noite aqui, que você possa ir então à presença de Cristo, pedir a Ele, clamar a Ele, e pela graça dEle que Ele possa te salvar. Vamos orar então nessa noite.